Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas, vamos estudar hoje a lição de número 7, os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. O texto áureo está em Filipenses 4:8 e está escrito assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Verdade prática. O cristão sábio e prudente preserva a sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. A leitura bíblica em classe está em Filipenses 4, versículos 8 e 9, e também em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5. Nossa lição de hoje, como a gente sempre fala, tem alguns objetivos, e o primeiro é levar o aluno a compreender que o pensamento é uma faculdade presente desde a criação, sendo essencial nas decisões humanas. Segundo, encorajar os alunos a assumirem responsabilidade ativa sobre os seus pensamentos, conforme a instrução bíblica de Filipenses 4:8. E terceiro, conscientizar os alunos sobre a realidade da batalha espiritual travada na mente e a necessidade de vigilância contra pensamentos malignos e destrutivos. Professor Joás, presbítero Davidson, nós estamos aí na 7ª lição. Desde a lição de número 5, nós estamos falando agora sobre a alma. A lição 5, 6, 7, 8 e 9. Nós estamos aí praticamente há 3 lições falando sobre a alma e ainda temos mais 2. Professor Joás, um assunto muito complexo por se tratar de algo imaterial, de algo imortal. E muitas das vezes o nosso pensamento, a nossa limitação é grande e dificulta o assunto, tornando complexo. Mas quando nós analisamos à luz da Bíblia, dá para a gente ter uma clareza, dá para a gente ter uma compreensão melhor sobre o assunto. Lição muito boa, né? A Bíblia sempre fala das coisas mais importantes com muita clareza, né? E assim, esse assunto, né, pensamento, é um assunto de suma importância porque é o que dita os rumos da vida da pessoa, né? A pessoa é aquilo que ela pensa, né? O pregador já disse isso lá, né? Salomão, um homem mais sábio, né, antes de Cristo, já disse isso, né? Aquilo que você pensa é o que você é. Então, pensamento é algo que dita os rumos da vida da pessoa, a trajetória da vida vai na mesma direção da trajetória dos pensamentos, né? Então, se você quiser, nesse sentido, se você quiser mudar qualquer coisa na sua história, na sua vida, você vai começar por aí, começa pelo pensamento, né? Mudando o pensamento, você muda a situação, você muda a forma de agir, de reagir às coisas, né? Você muda a forma de enxergar o mundo. Mas antes de qualquer mudança significativa, real, a primeira mudança que ocorre é a do pensamento. Então a gente precisa estudar com afinco, né, com cuidado essa lição, porque é de uma importância vital, né? Já que é algo que dita os rumos da vida, é uma importância vital. Desde a lição 5, presbítero David, nós estamos falando aí sobre a alma, o comportamento, o sentimento, a vontade, a razão. Isso é um estudo estudado aí, um tema estudado, né, praticamente aí pela filosofia. Nós estamos falando aí 300 anos antes de Cristo e coisas semelhantes. Quando nós chegamos nessa lição sobre o pensamento, né, que vai nortear aí a raça humana, que vai nortear o homem, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Propósito inicial, o pecado deturpou ele, né? O pecado corrompeu a capacidade que o homem tinha. E para viver bem, tanto na vida cotidiana quanto espiritualmente, nós temos que administrar o que nós deixamos habitar nos nossos pensamentos. Então, antes de qualquer atitude, qualquer palavra, qualquer decisão, tudo começa no pensamento. E a Bíblia fala a respeito da renovação constante pelo Espírito. O propósito inicial, o pecado deturpou.
se nós não deixarmos o Espírito transformar o nosso pensamento, a nossa mente, nós não iremos viver bem. É a metanoia, né, professor Joás? Paulo fala dessa metanoia lá aos Romanos, né? Ele fala dessa mudança de mentalidade, mas aqui né, nesse texto, né, de Filipenses 4 é metanoia nível hard, né? Ele enumera algumas coisas ali que você precisa mudar em questão de pensamento, né? E essas coisas, uma vez que você muda a sua mentalidade sobre essas coisas, sobre o que é verdadeiro, sobre o que é puro, sobre o que é honesto, né? Uma série de coisas que ele enumera aí, à medida que você transforma o seu pensamento, né? Com base nessas coisas aí, né? E a respeito dessas coisas aí, né? Você está fazendo a mudança de mentalidade mais ampla, né, possível. Você tem o nível hard aí da metanoia. Bom, vamos lá na nossa introdução e a gente vai falar desse assunto, e é bem provável, professor Joás, presbítero Davis, é bem provável que a gente não consiga esgotar todo o assunto devido à sua complexidade, e eu já quero aproveitar e fazer um convite aí a você que está nos acompanhando, nos ouvindo, a estar com a gente aí no próximo domingo, de 8 às 10 da manhã, em qualquer uma das nossas igrejas Assembleia de Deus, espalhada aí por toda Caratinga e região, a estudar essa lição presencialmente com a gente. Você será muito bem-vindo, então fica aqui o nosso convite. Introdução. Na lição 5 fizemos um estudo introdutório acerca da alma. Vimos que, junto com o espírito e inseparável dele, ela compõe a parte material ou espiritual do ser humano. Também apresentamos uma síntese dos principais atributos, sentimentos, intelecto e vontade. O intelecto é a parte cognitiva, o aspecto racional da alma. Compreende a capacidade de pensar, raciocinar, conhecer, compreender. Nessa lição estudaremos a respeito dos pensamentos, ou seja, nós vamos estudar hoje a capacidade do homem de pensar, raciocinar, conhecer, compreender. Isso faz toda a diferença no rumo da trajetória humana, né? Com certeza. E no mundo cada vez mais relativista, né? De uma teologia cada vez mais liberal, né? Um mundo líquido, né? Onde não se tem mais certeza, convicção de nada. É importante você começar pelo lugar que o apóstolo Paulo indica aos filipenses começar, né? Começar a mudança de mentalidade, começar a mudar os seus pensamentos pela verdade, né? É por aí que ele começa. A verdade está lá no Salmo 119, versos 160, né? Que a soma das suas palavras é a verdade, né? Tudo que Deus disse é verdadeiro. Então, se eu quiser mudar a minha mentalidade sobre o que é verdade, eu tenho que ter uma constância, né, de busca da verdade. E a verdade é encontrada nas palavras que Deus disse, né? Isso está disponível hoje para todos, né? Você tem a Bíblia nas mais diversas traduções, né? As mais diversas formas, né, literárias, né? Um adolescente consegue ler a Bíblia, né? Um erudito consegue ler a Bíblia na sua linguagem, né? Então a Bíblia está disponível e é a verdade de Deus. É por aí que a gente começa a transformar os nossos pensamentos, né? E pensamentos transformados pela palavra de Deus são pensamentos transformados pela verdade, algo que é assim de suma importância para a sobrevivência nesse mundo líquido moderno, né? Então hoje você tem por todo lado discursos que parecem coerentes, parecem verdadeiros, mas os discursos estão completamente distanciados da realidade, né? A pessoa que está discursando vive uma outra coisa, né? Então você tem um marketing, né, que mascara, vamos chamar assim, né, que mascara a verdade e entrega uma coisa que parece bonitinho, mas ninguém mais tem certeza de nada, ninguém mais conhece a verdade, ninguém mais sabe o que é verdadeiro diante de tudo que é pregado hoje como discurso, né? Então a gente precisa desse retorno urgente à palavra para que os nossos pensamentos
né, estejam no lugar certo, né, que é a verdade. Bom, aqui na introdução nós vimos aqui um negócio que eu achei muito importante, fiz questão de grifar, que lá na lição 5 nós vimos aí o estudo, uma síntese do estudo sobre a alma e o espírito, que é inseparável, tá? E no que se trata da alma, nós temos aqui 3 dos seus principais atributos: sentimentos, intelecto e vontade. A lição de hoje nós vamos travar ela aqui especificamente no intelecto, que é a capacidade de compreender, pensar, raciocinar, conhecer. Então nós vamos ver aí como que o homem tem esse atributo, como que o homem tem essa... É aqui que a gente fala, né, professor Joás, que a Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, não é a fisionomia, mas é o homem interior, é o que veio de Deus e que nós temos essa capacidade. Se tratando disso aí, presbítero Davidson, se tratando do intelecto, nós falamos da inteligência, da parte cognitiva aí que nos impulsiona a pensar, raciocinar, compreender, inovar e mais uma série de coisas aí. Às vezes o mundo quer nos padronizar, quer propor uma ideia para nós, e estudar essa lição vai nos fortalecer a pensar qual é o propósito de Deus para nós, aquilo que Deus tem para nós. Como está aqui na nossa lição, né? São batalhas espirituais e o mundo está nos pressionando, querendo dominar a nossa mente. E dominando a nossa mente, ele vai dominar a gente por si só, né? O nosso todo, melhor dizendo. Então, como está aqui, para viver uma vida santa, equilibrada e cheia de paz, precisamos de ter uma renovação dos nossos pensamentos. Você vai ver aí, igual Alexandre o Grande na época dele, ele não usou a força, né? Usou a sabedoria, o intelecto para dominar. Então a gente vê que ganhando a nossa mente, vai me ganhar, vai ganhar a minha família. Então a gente não pode se moldar aos padrões do mundo, ao pensamento do mundo. Isso é muito bom. Vamos lá no capítulo 1 aqui, uma visão introdutória, e a gente vai ser bem breve nesse ponto aqui, porque o ponto 2 e 3 aqui é muito interessante, a gestão dos pensamentos, que é o capítulo 2, e também o capítulo 3, a batalha na arena dos pensamentos, é muito importante. Vamos dar uma acelerada nesse primeiro ponto aqui, e no segundo bloco a gente trata dos 2 próximos capítulos aí, que é essencial para o entendimento da lição de hoje. A experiência de Adão e Eva é o ponto 1, o ponto 2, conceito e origens, e o ponto 3, características dos pensamentos. Deixa eu ler aqui 3 parágrafos bem pequenos aqui, e a gente faz uma síntese aqui desse primeiro capítulo. No estudo da antropologia bíblica, é importante sempre buscar primeiro no Gênesis os fundamentos de nossa compreensão teológica. Ali os traços da personalidade humana se manifestam originalmente na vida do primeiro casal. O aspecto racional é visto na capacidade de comunicação, compreensão e governo do homem sobre a criação e seu relacionamento interpessoal com o Criador. Para todos esses processos, Adão e Eva usaram o intelecto, isso é, raciocinando, elaborando pensamentos e tomando decisões. Então a gente volta lá no Gênesis. É impossível falar da antropologia e não voltar no primeiro casal. Conceitos e origens. Pensamentos são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sons e imagens. A despeito dos mistérios da mente humana, sabe-se que eles se originam de fatores internos, e aí são os fatores biológicos, psicológicos e espirituais, ou externos. Isso tem a ver com o ambiente, as experiências do cotidiano e coisas semelhantes. Pode ser também a combinação dos 2 fatores. Características do pensamento é o ponto 3. Em sua amplíssima capacidade imaginativa, o ser humano pode constituir na mente cenários silenciosos ou barulhentos, simples ou complexos, neutros ou coloridos. Quantas imaginações já tivemos desde a infância? Do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. Os que são originados de fatores externos são fruto de experiências sensoriais. A mente cria a partir de conteúdos que obtém por meio dos órgãos dos sentidos, como os olhos, ouvido, boca, mãos, nariz. Por isso, abster-se de toda aparência do mal é essencial. No ponto 2 aqui, o conceito e origem, eu ia até falar também, e aqui o comentarista falou logo na sequência, sobre o nariz, ou seja, muita coisa que a gente cheira, por exemplo, um tom
ou uma fragrância de um perfume pode remeter a uma imagem, a um acontecimento, a um fato, e pode gerar um pensamento bom ou ruim. Ou seja, o corpo todo, na sua integralidade, precisa estar submisso à vontade de Deus, submisso à vontade de Deus, tá? À palavra de Deus e sob o domínio do Espírito Santo. Por isso que Paulo fala em Filipenses 4:8. É isso. Gênesis 3, né? Eva, você está falando aí, ela viu que o fruto era bom, agradável e desejável, tudo ligado aos sentimentos. E a serpente, né, usada ali, o relacionamento ali, a conversa entre ela e Eva, vai levar até uma imagem distorcida de Deus. Então o ataque ali foi com uma ideia distorcida da pessoa de Deus, que levou Eva a pecar. Então a questão do sentimento aí, daquilo que é bom, que é agradável, que é desejável, que a gente ouve, que a gente vê. Professor Joás, quando a gente fala, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente sempre fala isso, muito cuidado quando a gente estiver sozinho, ali revela o verdadeiro caráter do ser humano, o verdadeiro homem, né? Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente apalpa, e agora também aquilo que a gente sente o cheiro. Isso é muito perigoso se a gente não tiver o domínio, se esse pensamento não tiver voltado para Cristo ou para a palavra de Deus. Isso pode trazer bons resultados, mas na sua grande maioria, dependendo do estado do ser humano, o psique, o psicológico aí, isso pode ser um desastre espiritual para a vida do homem. Até mesmo o homem redimido, né, regenerado, nascido de novo em Cristo, né, até mesmo esse homem ele ainda é afetado pela queda, pelo pecado, né? E assim, ele ainda tem uma inclinação para o mal que prejudica o seu juízo, né? O seu senso de certo, verdadeiro, justo e desonesto, né? Então, é por isso que precisa estar sempre renovando a mente com a verdade, com a justiça, com a pureza, né, como a recomendação aqui de Filipenses 4. Né? E assim, a gente vê isso muito claro, né, aí Adão e Eva, sempre que a gente quiser entender, né, a nossa concepção, antropologia bíblica, né, uma boa antropologia bíblica, ela sempre vai retornar aí Gênesis, né? Gênesis 1, 2, 3, porque no começo a gente vê do que a gente é feito, como a gente funciona, né? Tudo está lá no começo, né? Então é muito esclarecedor voltar ali. E você vê que com Eva aconteceu assim, né? Começou pelo pensamento, ela pensou mal, né? Ela foi induzida a pensar mal e ela deu vazão a isso numa comunicação ruim. Né? Ela teve uma compreensão ruim da realidade, do que é verdadeiro, do que é justo, do que é honesto, né? Ela teve uma compreensão equivocada e isso levou ela a agir mal. Tá vendo como é que o pensamento, né, gera a ação? Se for um pensamento bom, vai levar a uma ação boa. Se for um pensamento ruim, né? Então aconteceu com Eva, acontece conosco o tempo todo, né? E assim, a gente viu na lição 5 que a alma, ela, nos seus papéis aí, né, ela essencialmente, né, fundamentalmente, ela trabalha muito forte nessa questão de comunicação. Né? É a alma que comunica com o próprio espírito do sujeito, com a própria carne do sujeito, com o corpo. Né? É a alma que faz essa ponte entre o corpo e o espírito, né, do próprio sujeito ali, né, dessa mesma alma, e ela que faz a comunicação com Deus também. Né? Então, uma coisa muito forte na alma é a comunicação. E como essa comunicação se dá? Através da consciência, através, né, do intelecto, que é o que a gente está estudando agora. Então a gente precisa cuidar desses aspectos, a gente precisa cuidar do nosso intelecto, né? A gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, é eles que vão guiar nossas ações. Verdade. Esse que é o ponto. E cuidar dos pensamentos implica cuidar do que entra no coração, na minha alma, nos pensamentos. Né? O que eu estou vendo, o que eu estou lendo, né? O que eu estou ouvindo. Até o cheiro, né? Até
odores podem remeter. Um cheiro pode me lembrar da primeira vez que eu pisei na areia da Praia da Costa. Né? Né? Então, pode me lembrar do primeiro gole de Luvisoto que eu tomei. Né? Um cheiro pode... Né? Então, é porque essa comunicação, né? A alma comunica com o corpo comunica com a alma através dessas coisas. Então, é preciso cuidar disso. Bom, quem está em casa, o professor Joás, está acompanhando a gente, pode estar pensando assim, puxa vida, o assunto é mais complexo do que eu imaginava. E é mesmo. Entender o ser humano, nós temos aí disciplinas ou vamos falar assim, ciências que estudam o comportamento humano. Já falei uma delas aqui, que é a filosofia. Tem também a psicologia, a psiquiatria, que vai trabalhar essa questão do homem, o seu interior, e a gente tem muito cuidado. E a Bíblia é repleta de recomendações para o cuidado do homem interior, o cuidado da alma, do espírito e principalmente dos nossos pensamentos. Isso pode refletir coisas positivas ou negativas, trazer bons resultados ou prejuízos aí, catástrofes espirituais que nós não queremos nem pensar em situações assim. Bom, no segundo bloco nós vamos tratar aí da gestão dos pensamentos, a batalha na arena dos pensamentos, que é muito importante, esse capítulo 3º aqui da nossa lição. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já com o segundo bloco dessa lição e eu te convido a ficar com a gente aí. Voltamos já já. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com a ADEC TV, nós estamos falando hoje da lição de número 7, estamos trabalhando essa lição, professor Joás, presbítero Davidson, os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Bom, o textual da nossa lição, só repetindo aí, Filipenses 4:8, talvez você está chegando agora aí e vai pegar aí a conversa já em andamento. Nós estamos falando aí sobre aquilo que o homem pensa e o tanto que isso pode refletir nas suas decisões, no dia a dia da sua vida. Então, deixa eu só repetir aqui. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Eu fiquei trabalhando um tempo em Feira de Santana, na Bahia, por quase 8 anos, e eu congreguei numa igreja lá muito boa, em Feira de Santana. O textual dessa igreja é esse, Filipenses 4:8. Todo dia, a hora que ia terminar o culto, no domingo, o pastor chamava a igreja para citar esse Filipenses 4:8. Eu achei isso tão legal que o versículo ficou memorizado. De tão importante, falei assim, irmãos, cuidado com a sua semana, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você exercita. A metanoia é o dia a dia, essa mudança é um dia a dia. Isso não é, você não pode alimentar da palavra de Deus só no domingo, pensa nela na segunda, na terça, todos os dias, e aí você vai ter vitória. Bom, diante disso, nós vamos falar sobre a gestão dos pensamentos. Imperativo, ética e espiritual é o ponto 1, acima da técnica é o ponto 2, recursos espirituais é o ponto 3, Jerusalém e Betânia é o ponto 4. Eu vou ler aqui os 4 parágrafos e fechamos esse segundo capítulo, porque nós queremos chegar aqui no capítulo 3º, onde exatamente acontece a batalha, ou a sede ali das lutas e vitórias do ser humano. A Epístola aos Filipenses é repleta de referências a sentimentos ou emoções, não em razão entre os seus epítetos de a Epístola da Alegria, mas possui também uma contundente afirmação acerca da gestão dos pensamentos. Nela, Paulo apresenta o aspecto positivo do emprego da mente. 19 vezes Paulo usa o termo alegria, né? Professor Joás tem até um livro muito bom sobre esse tema, e eu te convido a passar aí nas livrarias da cidade aí, procurar esse livro, adquirir e fazer uso dele, tá? Ler, que é muito bom, recomendo. Acima da técnica, o ponto 2, em nossos dias há uma profusão de técnicas de gestão de pensamentos,
São estratégias de valor relativo que se limitam ao plano da realidade humana, ao nível terreno. A palavra de Deus vai muito além e nos ensina que a solução é pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensar além das circunstâncias temporais através da percepção e discernimento espiritual com a mente de Cristo nos liberta da atmosfera de conflitos mentais comuns a toda a humanidade. Um bom conselho aqui da palavra de Deus, quando a situação apertar um pouquinho, vamos lembrar, né? Foi Salomão, Jeremias, Lamentações 3:22, um tema muito conhecido, né? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança, está lá no capítulo 3, não é o versículo 22, mas está no capítulo 3, a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, ou seja, se você estiver olhando só numa visão terrena, dá uma olhadinha um pouquinho para cima e lembra que o céu é logo ali e está nos esperando, Cristo nos espera. Recursos espirituais. A leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos inspirados em verdades eternas. Essa disciplina traz profunda edificação e firmeza espiritual. Meditar é refletir e pensar de maneira detida. Exige um emprego da vontade, produz sentimentos elevados, alegria, paz pelas verdades aprendidas e traz uma abundante sabedoria e correção de direção. Uma coisa muito interessante que eu vi aqui, professor Joás e presbítero Davis, 6.4 aqui, Jerusalém e Betânia. Não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa maneira de pensar. Por isso, os cuidados com a saúde mental incluem a observância de uma rotina saudável. Em dias de tanta agitação e pensamento acelerado, Jesus nos convida a descansar o corpo e a mente. Ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Há um tempo para todo propósito, tempo de estar em Jerusalém, mas também tempo de ir para Betânia. Professor Joás, presbítero Davis. A gestão dos pensamentos, imperativo e ética espiritual. A gente precisa saber e aprender a meditar na palavra de Deus. Hoje, professor Joás, há muitas técnicas. Eu tenho, esses dias eu recebi um vídeo, um podcast de uma irmã, Natália Rezende, se não me engano, o sobrenome, mas na mídia ela é conhecida como Nath. Ela fala muito sobre uma técnica da constelação familiar. Eu já estudei alguma coisa sobre isso do Bert Hellinger, é algo assim da psicologia, da constelação familiar. Um perigo, muito perigoso. Pseudopsicologia. Muito perigoso esse negócio. Por que eu estou falando isso? Porque essas técnicas, elas... eu não estou falando que elas não são eficazes, não são eficientes, não é isso não. Mas eu estou dizendo que acima dessas técnicas, nós temos um recurso preciosíssimo, que é o Deus Criador da alma, do corpo, do espírito, e que está disponível para nós. Eu não estou falando que as técnicas não são, vamos falar assim, não são válidas para aquele momento, para alguma determinada situação, mas não é tudo, tá? E a gente precisa ter cuidado. E aí entra o recurso espiritual, que é a meditação da palavra de Deus, e hoje nós estamos vivendo numa situação muito complicada, precisa de tempo, e todo mundo falando que está sem tempo e tal, mas isso não será desculpa para ninguém. Falar assim, não tive tempo de ler a Bíblia. Tá, tem tempo de ficar 2, 3 horas, 4 horas, 8 horas consumindo internet por dia e não tem 20 minutos, meia hora, 40 minutos para ler a palavra de Deus, meditar e orar? Romanos 1, 21 e 22 é lembrado aqui, né? Ter cuidado com pensamentos aleatórios, pensamentos intrusivos. Tem aquele tipo de ideia, de pensamento que você percebe logo de cara que esse aqui não é Joás pensando, isso aqui não é uma coisa minha, né? Pensamentos intrusivos, né? Vem, sabe-se lá da onde. E aí, quando você olha para Colossenses 3, né? Pensar nas coisas que são de cima, né? Nas coisas mais elevadas. E você olha para Filipenses 4:8 aqui, né? Começar pela verdade, né? Se eu quiser ter uma boa gestão dos pensamentos, e é sobre isso todos esses pontos que o pastor comentou aqui, né? Gestão do pensamento. Se eu quiser ter uma boa gestão dos pensamentos, eu tenho que começar por aqui, verdade, né? Tiago diz Tiago 1,18, né? Que nós somos gerados pela verdade,
né? Todo cristão redimido, ele é gerado pela verdade. Ele nasceu de novo. Como? Por qual meio? Pela verdade, né? Paulo, quando vai falar da armadura de Deus, ele fala para a gente cingir-se da verdade, né? Então a verdade é algo essencial para nós. Então, se você quiser ter uma boa gestão dos pensamentos, deve começar por aí. De novo, né? Estou só repetindo isso aqui, né? Então, precisa ter esses cuidados. E uma boa gestão, ela, para ser bem feita, ela precisa desse ponto aqui, né? Jerusalém e Betânia, aí, que foi comentado. Você às vezes se habitua a uma correria, né? Vamos colocar assim, e você se acostuma com aquilo, né? E quando você menos se dá conta, né, você já não está gerindo bem seus pensamentos mais, né? Você está confuso, né? E aí é preciso desacelerar, é preciso sair do meio dessa correria, né? Sair de Jerusalém, né? Do meio dessa muvuca, dessa correria, né? Dessa atividade desenfreada e ir para Betânia, ir para um lugar mais tranquilo, mais calmo. Eu já fui na sua Betânia, né? Eu sei até como é que é, aonde que é, né? Sei até o endereço. Mas cada um tem a sua Betânia, né? E é preciso ter esses lugares de refúgio, né? Você vai para pensar em nada, para deixar o pensamento desacelerar, né? Para ficar mais tranquilo, para colocar as coisas em ordem, para depois voltar à atividade de novo. É preciso fazer isso, né? É necessário, professor. A gente precisa um bom planejamento, né? Eu já falei muito sobre gestão do tempo na área empresarial, porque atuava muito aí na administração de empresas e gestão de recursos, essas coisas assim. Eu falava muito sobre a gestão do tempo. Então a gestão do tempo ela é fundamental na nossa vida. E a gestão, né, dos pensamentos exige um bom organograma do que fazer, quando fazer, como fazer e quem vai fazer isso. E dentre eles tem esse período de descanso, de organizar os pensamentos, de parar, de refletir, de ver os pontos positivos e negativos, colocar isso na balança. O que somou e o que subtraiu. E a gente precisa organizar, senão dá um piripaque aí na mente aí, e o negócio não vai dar certo. Eclesiastes 3, né? Há um tempo para tudo, para quem tem propósito, né? Verdade. Então, se a gente não tiver uma vida com propósito, a gente vai andar sem rumo, sem direção. E Betânia para fugir da agitação, né? Até o nosso Jesus nos dando exemplo que vai ter uma hora que você vai ter que desacelerar. Tem uma síndrome que chama síndrome do pensamento acelerado, né? E hoje todo mundo quer ser portador de notícia, muitas informações, e às vezes a gente vê uma coisa e quer transmitir isso para frente e acaba a gente tendo muita informação e pouco conhecimento. E tem um ditado aí que diz que mente vazia é oficina do diabo. Se a pessoa não frear esses comportamentos assim da agitação moderna, né? Recebeu a notícia, já compartilha no grupo da família, no grupo da igreja. Se é fake ou não. Você não leu direito, você só leu o enunciado, você não sabe qual é o assunto que está sendo tratado ali, você não sabe se aquilo ali é verídico, e já sai espalhando, né? São comportamentos da vida agitada, da modernidade líquida. E aí, assim, às vezes você tá lutando contra si mesmo. Você deveria pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, honroso, venerável, né? Outras traduções de honesto aqui, né? Tudo que é justo. Aí você deve pensar assim, começando pela verdade, honestidade, justiça. Aí você compartilha compartilha inverdades, né? Compartilha mentiras. É complicado, né? Então precisa ter cuidado. Por isso precisa desacelerar, precisa às vezes dar um freio, né, nessa agitação da era moderna e pensar com clareza, agir de acordo com isso, com esse conhecimento, com essa clareza. Quando a gente fala de organizar os pensamentos aí, a gente está falando exatamente desse momento assim, da gente parar, pensar. Nem tudo que a gente ouve é verdade. E a gente precisa parar. Nem tudo que a gente pensa
é o verdadeiro. Tem gente que sofre antecipado. Se não me engano, salvo engano, tá? Vamos deixar uma ressalva aí. Salvo engano, foi Sêneca que falou isso. Aquele que pensa antes de acontecer, né? Aquele que vê alguma coisa, que pensa antes de acontecer, sofre demais por não esperar acontecer. Ou seja, fica imaginando, chega na hora lá, não é nada daquilo que imaginou. Acaba tendo um sofrimento antecipado. Então tem que cuidar disso aí. E não é só na questão da verdade, não, porque tem um conjunto de coisas ali em Filipenses 4:8, né? Ainda que seja verdadeiro aquilo, se a gente está compartilhando uma notícia, né, que chegou, ainda que seja verdadeiro, a gente precisa olhar os outros aspectos. É honroso, porque eu posso aquela notícia pode estar denegrindo alguém, né, pode estar desonrando alguma causa, e aí se eu vou compartilhar aquilo, ainda que seja verdadeiro, não é honesto, não é venerável. Então, para quê? É necessário. Né? Ou ainda que seja verdadeiro e honesto, é justo. É justo sair espalhando isso. Né? Então, tem uma sequência de coisas aí que devem ocupar nosso pensamento. A gente precisa ter isso como texto áureo mesmo, né? Colar isso lá no espelho onde a gente escova o dente de manhã, pintar o cabelo, né? Colocar isso na porta do guarda-roupa onde a gente vai tirar o pijama, né, de manhã. Então, essas coisas precisam ocupar a nossa mente para que a gente tome decisões mais acertadas, né? E quanto mais a gente conhece a Bíblia, mais a gente reconhece o que é justo, o que é verdadeiro, o que edifica. Né? Verdade. Bom, vamos dar uma acelerada aqui, que o nosso tempo está quase fechando aqui, para a gente encerrar a nossa lição de hoje, a batalha na arena dos pensamentos. Influências espirituais é o ponto 1 e o ponto 2, cuidados práticos. Não podemos simplificar o processo de controle dos pensamentos, principalmente diante da realidade espiritual que enfrentamos. A mente é como uma arena de intensas batalhas, com verdadeiros bombardeios, inclusive espirituais. Como Paulo escreveu, há uma luta travada nos lugares celestiais. Bom, em função disso, a Bíblia adverte que devemos guardar o nosso coração ou mente, pois o que pensamos influencia nossos sentimentos, desejos e decisões. Nós já falamos, já reclamamos algumas vezes através de e-mails, mensagens e tudo mais, mas de vez em quando a CPAD insiste em colocar aqui essa versão da NTLH e a gente tem uma aversão em relação a isso aqui porque deturpa muita coisa. Mas tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. É essa versão. Eu tenho uma resistência com essa versão da NTLH devido tirar alguns textos essenciais da sua essência. É muito perigoso isso aí. Cuidados práticos. O cristão deve adotar algumas medidas práticas de proteção da mente. Não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo, que produz complexos de inferioridade ou superioridade. Essa foi a letra A. A letra B, purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e todo tipo de engano. C, livrar-se da intoxicação ou excesso de informações, principalmente das redes sociais, que produz fadiga, exaustão e ansiedade. D, focar a mente no que edifica ou pelo menos instrui. E, construir relacionamentos saudáveis. Contendas verbais geram pensamentos aflitivos e perturbam a mente, dificultando a paz interior e o discernimento espiritual. Deixa eu fazer um comentário breve aqui. Nós falamos aqui nos bastidores, a Dani ajudou a gente a lembrar, um crédito a Dani nisso aí, isso é muito bom. O dilema das redes sociais é um muito bom, um documentário muito bom sobre as mídias. Nem tudo que a gente vê nas mídias hoje é verdade, professor Joás. E a gente acaba espalhando fake news e houve uma discussão muito pesada disso aí, recente, sobre essas fake news aí. A gente tem que ter muito cuidado. E principalmente se tratando agora do meio cristão. Muita coisa que a gente compartilha não é verdade. Isso pode trazer um prejuízo e a gente precisa cuidar disso aí. Por isso que eu corri para acelerar, porque através de uma informação você pode gerar um problemão na vida de alguém ou até mesmo no meio da igreja e causar uma divisão profunda, quase que irreparável no meio do povo de Deus por causa de uma informação. É aquela sementinha do mal, semeia, pronto. Aí depois o negócio não tem jeito mais. Você imagina se, uma brincadeira, Satanás tivesse uma rede social? Tanto de coisas que ele ia espalhar. Deve ter. Talvez tenha, né? Porque Judas e Ananias, que são os exemplos aqui,
Olha o que Satanás fez no coração e na mente deles. Encheu o coração deles, encheu a mente. O homem que andava com Jesus, ouvia os ensinamentos, as atitudes de Jesus, ele vai por algumas moedas de prata vender Jesus, 30 moedas. Ananias se corrompeu. Então, muitas inverdades, né? Ou uma verdade manipulada que a gente ouve hoje e acaba deturpando os ensinamentos. E aqui está dizendo, né? E de fazer ninhos. A informação vai vir, infelizmente, não tem como. Mas se vai fazer um ninho sobre a minha cabeça, a escolha é minha. Então a responsabilidade de cuidar da mente é da minha pessoa. Tem uma frase muito conhecida aí que eu não posso impedir um passarinho voar sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir de fazer um ninho. De novo, né? Olha a importância de passagens como essa, né? Filipenses 4:8 adiante, né? Porque nesse ponto que a gente está falando aqui de influências espirituais, né? E de cuidados práticos para a gente ter essa boa gestão dos pensamentos, se a gente olhar para como Paulo terminou, né? Esse conjunto aqui de recomendações para uma boa gestão, ele termina apontando para si. É interessante isso, né? Até assim, meio contraintuitivo, né? Há até um tipo de contrassenso, né? Com a nossa forma de pensar, né? Alguém apontar para si mesmo pode parecer arrogância, pode parecer orgulho, né? Mas Paulo, quando ele diz essas coisas aqui, né, isso que tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, isso pratiquem. Está apontando para si, é engraçado isso, mas você vê ele em outros momentos meio que esclarecendo por que ele tem essa postura aqui. É porque ele imita a Cristo, né? Aquilo que ele faz é aquilo que ele viu em Cristo. Então, da mesma forma que ele imita a Cristo, as pessoas podem imitá-lo, porque assim estarão imitando a Cristo. Então, é muito interessante isso, né? Ele vivia de uma forma a glorificar a Deus, né? Tem passagens que deixam isso bem claro. 1 Coríntios 10, do 31 adiante, 1 Coríntios 11, né, a partir do verso 1, e muitas passagens que mostram que ele tinha essa postura, né, de uma vida que minava essas influências ruins, né, por conta da sua ligação com Cristo. Então a gente pode imitar isso, né, e ter uma boa gestão dos pensamentos. E uma coisa legal para a gente fechar aqui também é o seguinte, que Paulo está se tratando a ele mesmo também, professor, porque os irmãos dessa igreja em Filipenses conheciam muito bem de Paulo fundou essa igreja, esteve lá naquela época, lá, Atos 16, lá, quando estava preso, lá em Filipos, o carcereiro, etc. Então o pessoal conhecia Paulo, sabia quem era Paulo. Então, trazer referência para alguém que a gente conhece, não, eu conheço o professor Joás, eu posso falar dele, faz uma diferença absurda nos pensamentos, na gestão e etc. Lá em 1 Tessalonicenses 2, a partir do segundo verso, até o 14, né, ele mostra ali como ele foi maltratado, né, como ele foi até ofendido, né, e como que foi sua resposta. Né, ele foi ofendido de um jeito, né, que a forma que os ouvintes olharam para ele, né, pela reação que ele teve às ofensas, aos maus tratos, eles olharam para ele e compreenderam, né, que o que eles viram nele era digno de ser imitado. Então, Deus nos ajude a viver assim também. Amém. Professor Joás, obrigado. Presbítero, obrigado por hoje. Ficamos aqui com mais um comentário dessa lição e mais uma vez reforçamos o convite que fizemos aí há algum tempo atrás. Venha estar conosco próximo domingo de 8 às 10 da manhã em qualquer uma das nossas ADECs espalhadas aí por toda Caratinga e região a estudar essa lição maravilhosa. Deus te abençoe. Voltaremos na próxima semana com a lição de número 8. Até lá e um forte abraço.